Você não tem controle sobre o que vai te acontecer amanhã, mas tem controle sobre como você vai decidir permanecer de pé mesmo quando todas as coisas caírem. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre resiliência, que é a arte de se levantar quantas vezes forem necessárias, mesmo depois de ter tomado um monte de porrada na vida. E vamos lá, né? Olha só, você já sentiu alguma vez que o mundo te atropelou? Que as coisas elas estão fora do seu controle e tudo que te resta fazer é não tentar desmoronar? Por acaso você está passando por algum grande desafio agora? A verdade é uma só, que a dor ela é inevitável. Os budistas já falavam isso, os estoicos falavam isso, todos os grandes lugares aí já falavam isso. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é treinável, você pode treinar não sofrer, né? E a maioria das pessoas que eu vejo hoje, elas quebram muito fácil. Por quê? Porque na minha visão, tá? A maioria das pessoas, elas não conseguem mais suportar a dor. Elas estão tão acostumadas com ficar no celular, a ficar com essa dopamina, ficar passando coisa, toda hora eu busco prazer muito rápido, vou lá na geladeira, como um monte de coisa, eu vou aqui no celular, fico assistindo um monte de coisinha no YouTube ou no Instagram e tudo mais, e passando, é toda hora uma busca por prazer e uma fuga total de absolutamente qualquer tipo de desconforto. A maioria das pessoas hoje estão sendo treinadas para não ficarem nem um pouquinho nos momentos desconfortáveis da vida, que são justamente os momentos que te mostram quais são os seus maiores poderes, são justamente esses momentos que eles vão te mostrar quem é você de verdade. Sabe por quê? Porque a dor sempre vai existir. E os estoicos, eles nunca prometeram ensinar para você não sentir dor. Eles ensinavam um jeito mais digno de atravessar tudo isso daí. Por exemplo, olha só, Marco Aurélio, ele enfrentou um monte de guerra, ele sofreu traição. Ele teve, não sei se você sabe, mas 8 filhos dele morreram. E ainda assim o cara vai lá num livro chamado Meditações, ele escreve assim, ó, a vida não te acontece, ela acontece para você se formar. Olha que porrada, né? A vida não é uma coisa que veio aqui para que você passe por aqui todo bonitinho, que você passe aqui só no prazer, sendo regada ali com vinhozinho, com uva e tudo mais. Não. Ela veio para te formar como um ser humano melhor, como um espírito, uma alma que vai evoluir nas próximas encarnações, porque eu acredito em encarnações, ela vai evoluir nessa continuidade da tua existência espiritual, de forma que em cada momento que você está presente aqui neste planeta de expiação e de provas, você vai precisar ser treinado. Pensa o seguinte, se hoje você está em algum desafio, ao invés de você tentar fugir tão rápido quanto esse desafio apareça na tua frente, começa a tentar entender o que esse desafio veio te trazer, porque se ele está te incomodando, é porque bateu em alguma vulnerabilidade sua. Descubra qual é a vulnerabilidade e olha só, eu faço isso, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, são coisas que eu escrevo pra mim mesmo, tá? Isso aqui, ó, são algumas páginas sobre alguns desafios que eu tô passando. E aí eu escrevo assim, tá? O que esse desafio ele precisa me ensinar? Se eu estou passando por isso, é porque tem algum motivo. Qual foi a parte de mim, Jeg, que fez com que esse desafio aparecesse e me causasse tanto impacto? Tá? Eu estou passando por desafios agora e eu estou colocando isso tudo no papel. E o grande lance da resiliência é você se tornar maior do que aquilo que te machuca, tá? Porque a minha ideia é o seguinte, se tudo que você tem medo, de uma forma ou outra, acaba te controlando. Se você tem medo de passar algum desconforto, isso vai te controlar. Por quê? Porque você vai ficar fugindo desse desconforto. E aí vai buscar prazer, só que esse prazer vai gerar outro desconforto. E aí você vai fugir e vai buscar outro prazer. Até quando? Ao invés
de parar, aceitar isso tudo, porque quanto mais você vai aceitando a realidade, peraí que eu fiquei com a garganta zoada, mas quanto mais você aceita a realidade, mais você tem liberdade para agir, mais você tem poder para agir. Os estoicos, eles treinavam isso todos os dias, né? Eles gostavam muito de imaginar a perda, de aceitar o que for inesperado e de reforçar a mente deles toda hora para não sofrer antes do tempo. Porque quem sofre antes do tempo sofre mais do que o necessário. Sêneca falou isso. E Sêneca também, ele escreveu uma frasezinha que é assim, ó, a adversidade, ela é uma ocasião para treinar a virtude. Quem nunca foi testado, nunca se fortaleceu. Essa historinha que legal, ó, um homem num dado lugar ali, ele quebrou o machado que ele usava para trabalhar. E aí ele perdeu o trabalho, ele estava pensando em desistir. E aí estava passando um mestre ali que chegou nesse cara aí, todo triste, e falou assim: poxa, rapaz, você não perdeu sua força. Você só precisa forjar uma nova lâmina para o teu machado com as coisas que sobraram. E qual que é a sacada disso? Que a resiliência, ela tá em continuar, mesmo quando a sua ferramenta quebra, e você só precisa enxergar uma nova forma de usar os pedacinhos para construir uma nova habilidade, uma nova lâmina para o teu machado, para que você enfrente a vida de maneira mais digna e com novos desafios. Marco Aurélio tinha uma outra frase que ele falava assim: a adversidade revela o gênio e a prosperidade o esconde. Quando tá tudo fácil, dificilmente você vai aprender alguma coisa super show de bola e tudo mais. O seu treino é quando alguma adversidade aparece. Então para de querer fugir da adversidade. Usa esse conhecimento que os estoicos estão te trazendo aqui para que você tenha mais resiliência, para que você não fique desesperado ou desesperada enquanto estiver no meio da tempestade. Porque você não vai precisar vencer as lutas o tempo todo, você só vai precisar ser fiel a você mesmo, agir com dignidade. Não precisa ficar esperando que o mundo te poupe de todas as coisinhas ali. É melhor você treinar a sua mente para que não importa o que o mundo vá te trazer, você sempre vai resistir ao impacto. Isso é resiliência. É você se tornar mais profundo, mais forte do que esses impactos. Eu tenho uma frase ridícula que eu falo desde moleque pros meus amigos aqui, que é o seguinte: cara, pisou na merda, abre os dedos agora. Ah, para de querer sair, ó, já tá aqui, já tá na merda, abre os dedos. Não, para de lutar contra, vamos ver aqui por que a vida te trouxe isso daqui, sabe? Por que eu pisei na merda? Então vamos primeiro olhar as coisas, entender o porquê que... Foi horrível, né? As frasezinhas que eu tenho aqui, show de bola. Anota, hein, ó. Eu, filósofo, que isso é filosofia. Nem Sócrates chegaria num nível tão profundo desse daqui, tá? Tá bom. Mas, ó, agora vamos lá. Como que a gente pode ter uma clareza mais prática, né, para aplicar essa resiliência no nosso dia a dia? Primeiro de tudo é a prática de você entender a dualidade das coisas, o que está nas suas mãos, né, o que está sob seu controle e o que não está. Então, o que não tiver sob seu controle você solta, o que tiver sob seu controle, haja em relação a isso. Está sob meu controle desenvolver as habilidades necessárias para que eu deixe de sofrer. Vamos supor que você está passando por algum desafio financeiro. O que está sob seu controle nesse desafio financeiro? Está sob meu controle fazer planilha financeira, parar de gastar com iFood, com Netflix, cortar totalmente todos os gastos que eu puder para deixar de entrar no vermelho todo mês. Isso está sob seu controle. Está sob meu controle tentar uma renda extra para ganhar um pouco mais. Está fazer um bico no final de semana onde eu ficaria parado. Isso está sob meu controle. O que não está sob seu controle é o IOF que aumenta, imposto que aumenta, de repente a saúde de alguém da tua família ou você mesmo que de repente deu algum problema e vai precisar de uma emergência aí, de umas finanças utilizadas para esse caminho.
Acontece de repente, ó, não está sob seu controle a cobrança que o banco vai te fazer caso você pegue um empréstimo, qualquer coisa assim. Então, dê foco no que você controla e faça as coisas difíceis por vontade própria, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de me treinar com coisas difíceis. Eu dificilmente na vida escolho um caminho fácil. Isso assim, desde videogame, tá? Quando eu sempre quando eu joguei assim, eu já escolhi um modo difícil. Por quê? Porque se eu estou treinado no difícil, o fácil é ridículo pra mim. Então, quando alguém me fala de, por exemplo, sei lá, algum livro, sabe, ó, essa leitura aqui, ou esse conteúdo, esse curso, qualquer coisa assim, isso é difícil. Eu falo, nossa, é ali que eu vou então. Ah, então é pra mim esse negócio. Eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí eu leio uma frase uma vez, eu leio duas, eu leio três, eu leio quatro. Às vezes eu não entendo. Às vezes eu pergunto pra inteligência artificial. Às vezes eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Algum jeito eu vou dar, mas no que depender de mim, as minhas ações vão ser as melhores possíveis em relação àquele desafio, tá? Isso daí é para construir músculo. Isso daí é para você entender qual é o seu real valor, porque Sêneca também falava isso, né? Uma pessoa só descobre o seu real valor quando posto à prova. O guerreiro só se descobre no meio da batalha, o marinheiro só se descobre dentro da tempestade. Então, ao invés de ficar falando assim com a vida, poxa, isso é injusto comigo, né? Ai, por que me trouxe isso? Essa atitude mais vitimista. Fala o seguinte, que maravilha! Estou apto a treinar algumas novas habilidades com esse desafio aqui que está chegando para mim. E para terminar isso tudo aqui, tem uma historinha que um discípulo pergunta para o mestre o seguinte, assim, ó, mestre, como que eu posso atravessar a escuridão da vida sem me perder? E aí o mestre, ele acende uma vela e responde pro cara assim, ele fala assim, ó, tô essa vela, dê um passo de cada vez com essa vela nas mãos. A chama é pequena, mas ela é constante. Ela não vai iluminar tudo, mas ela vai iluminar o suficiente para que você não pare a sua caminhada. E para finalizar, resumindo tudo isso daqui, a resiliência é isso. Você não precisa ver o fim da caminhada, você só precisa dar o próximo passo com coragem, com clareza, sabendo quem é você e vivendo segundo a sua própria natureza. Quando você aceita as coisas da maneira que são e muda o que realmente está sob seu controle, a vida não te abala. A vida não consegue te dar porrada, porque você é maior. Você aceita e consegue transmutar as coisas de acordo com o que você quer para a tua vida. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Gostaria que você comentasse aqui, ó, você está passando por alguma prova grande ou já passou por alguma coisa que te ensinou algo? Comenta aí para mim. E se você gostou do vídeo, eu peço para que, por favor, você deixa o like aqui e se inscreva no canal também para me ajudar. Esse canal está começando e para me ajudar aí a expandir, para que a gente leve uma mensagem bacaninha de estoicismo, de filosofia, de clareza de propósito de vida e de tudo mais que eu puder contribuir aqui com você, tá bom? Obrigado de coração. Tamo junto!